Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou o Fábio Marques, mais um dia aqui com você para a gente conversar sobre tudo que tem acontecido nos esportes, notícias. E hoje tem muita coisa boa, tem Campeonato Brasileiro, tem seleção Sub-21, seleção principal, tem vôlei, tudo isso no Atletas no Ar de hoje. Eu já convido você para participar do nosso programa mandando um e-mail para cá, atletasnoar@boasnovas.tv. Esse é o caminho para que você possa interagir com a nossa produção e assim você pode concorrer ao brinde da semana. Todas as semanas, eu sempre repito isso aqui, a gente sorteia um desses brindes que está aqui na mesa que você está vendo aí no seu vídeo para quem manda e-mail para a gente. Então, se você escreve para a gente falando dos projetos que você conhece, que falam de Jesus através do esporte, também sobre o seu time, sobre a sua modalidade preferida, sobre a Olimpíada, sobre tudo que você quiser falar, está automaticamente concorrendo a todos esses brindes. Brindes esses que estão à venda também lá no site atletasdecristo.org. Um preço muito bom mesmo, com frete para a sua cidade, já tudo incluído, tudo para que você possa comprar um desses produtos e assim ajudar a missão Atletas de Cristo. Já que a gente está falando da missão Atletas de Cristo, eu quero falar com vocês sobre o 31º Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Vai acontecer entre 10 e 13 de dezembro lá na cidade de Campinas, em São Paulo. Lá no site atletasdecristo.org/31 Congresso, tem todas as informações para que você possa se inscrever, já com a hospedagem paga, já com alimentação paga. Você tem que ver o lance do seu transporte para lá e aí vai ter muita palestra, vai ter encontro, vai ter bate-papo, lógico, vai ter esporte e você tem que estar lá com a gente, eu estarei lá e você pode me dar um abraço pessoalmente. O tema desse congresso é Vencendo em Meio às Derrotas. A gente vai ter a participação já confirmada do Silas, ex-técnico do Flamengo, ex-jogador do São Paulo, um craque de bola, e também de missionários da missão Atletas de Cristo, ok? Bom, a seleção feminina de vôlei está enfrentando nesse momento a República Dominicana pela segunda partida da terceira fase do Mundial. O jogo começou 12h30, as brasileiras já entraram em quadra classificadas para as semifinais. Isso graças aos 2 sets vencidos pelas dominicanas na derrota para a China ontem. Uma curiosidade da seleção caribenha é que o técnico é brasileiro, Marcos Kielweck, que já foi auxiliar do nosso comandante José Roberto Guimarães. Seleção fazendo uma partida aí mais para cumprir tabela, deve enfrentar na próxima fase ou Estados Unidos ou Rússia, que são adversários extremamente difíceis para a nossa seleção. Nossa torcida está com as meninas aí para que elas vençam esse jogo. Bom, o assunto que a gente queria comentar é sobre o Mundial de Ginástica Artística na China. O Brasil conseguiu chegar à final por equipes, um feito inédito, e comemorou um 6º lugar após a finalíssima. Ontem, o brasileiro Sérgio Sasaki ficou em 7º lugar na final do individual geral masculino, em que o atleta apresenta 6 aparelhos. Isso foi muito bom para o nosso conjunto. Eu falei Sasaki, é Sasaki, rapaz, confundi o nome dele. Mas é muito bom para o nosso conjunto da ginástica ter conseguido um resultado tão expressivo assim. A 6ª colocação é um resultado que o Brasil ainda não tinha conseguido no Mundial desse e consegue chegar a um resultado desse tão próximo das Olimpíadas que vão ser disputadas aqui no Rio de Janeiro. À frente do Brasil ficaram seleções muito tradicionais como a China, como a Rússia, como os Estados Unidos, países de muita tradição aí na ginástica. A gente fica muito feliz e dá parabéns aí para a nossa seleção de ginástica que conseguiu esse grande resultado. Bom, agora o futebol, é claro, né? 3 jogos encerraram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro ficaram no 0-0, mas a gente vai conferir os gols das outras 2 partidas. Tá aí na sua tela, rapaz. Essa derrota foi algo absurdo, algo absolutamente impensado. 5-0 para a Chapecoense em cima do Inter. O primeiro gol foi marcado pelo Dionis, o segundo, você viu ali, foi marcado pelo Leandro. Agora vem o 3º gol, de novo o Leandro. 3-0 para o Internacional. Nesse momento, o Inter colocou o Nilmar, fez a sua estreia, mas não adiantou absolutamente nada. O Internacional levou o 4º, marcado pelo Dionis de novo. O Camilo fechou essa goleada acachapante por 5-0. O outro jogo teve somente um gol. Leandro Damião fez o gol da vitória do Santos, toque de cabeça, Santos 1-0 em cima do Bahia, lá na Vila Belmiro. Rapaz, eu vou começar falando do jogo do Fluminense, porque eu não estou com estrutura ainda para a gente falar sobre o jogo do Inter. O Fluminense desperdiçou uma boa oportunidade, rapaz, de chegar à frente na tabela, assim como o Atlético Mineiro. Esse empate não foi bom para nenhum dos 2 times. O Fluminense fez um bom primeiro tempo, talvez até pudesse ter feito alguns gols ali no primeiro tempo. No segundo tempo foi a vez do Galo conseguir ter uma maior posse de bola, ter um melhor entendimento de como é que estava o jogo, mas ainda assim não conseguiu transformar essa superioridade em gols. Acho que os 2 times são 2 times que dependem muito dos seus jogadores de criação. E quando Conca e Dátolo não conseguem criar aquelas oportunidades mais
incisivas pelo meio do campo, os dois times não conseguem ir muito para frente. Então, ambos os times abusaram dos cruzamentos, foram muitos cruzamentos do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, e do Galo no segundo. E o Atlético Mineiro, que abusou dos cruzamentos da intermediária, caiu em impedimento mais de 10 vezes nesse jogo. Estava bem a defesa do Fluminense fazendo aquela linha de impedimento, apesar de ser um pouco arriscada, na minha opinião. Mas o time do Galo errou muito nesse lance da tentativa do cruzamento. Bom, vamos falar, rapaz, do Santos vencendo o Bahia. O Bahia vinha a 3 jogos já sem perder, 2 vitórias e 1 empate. Foi derrotado pelo Santos na Vila Belmiro. O Santos continua alimentando alguma esperança de chegar até a zona da Libertadores. O Bahia, que tinha conseguido dar uma fugida da zona do Z4, né, agora está novamente próximo da galera que pode cair para a segunda divisão. Rapaz, Internacional, rapaz, eu tô perplexo, eu nem sei o que dizer. Eu vou até trocar de câmera para falar do Internacional. Porque o Internacional estava em terceiro lugar, se vencesse, chegava ao segundo lugar, ficava a 6 pontos do Cruzeiro e aí com alguma esperança ainda de conseguir chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Foi enfrentar a Chapecoense fora de casa e levou de 5-0, rapaz, 5-0. A Chapecoense começou essa rodada na zona do rebaixamento. Como é que pode um time como o Internacional completo? Você está pensando assim, o Internacional deve ter algum desfalque. Não, nenhum desfalque. Tudo certinho. Dida, D'Alessandro, Rafael Moura, todo mundo jogou. Alex, o Nilmar estreou e ainda assim o Internacional levou essa goleada humilhante. Inclusive, goleada essa que teve o Rafael Moura indo por um dos gols. O Dida foi expulso já no final do jogo. O Rafael Moura teve que cumprir uma de goleiro lá. Não deu realmente para o Internacional. Situação complicadíssima. Bom para a Chapecoense. Vamos dar uma passadinha na tabela. O Cruzeiro em primeiro com 56. Agora é mais distante do São Paulo, que é o vice-líder com 49. Internacional terceiro, 43. Grêmio em quarto com 46. Mesma pontuação do Corinthians, que é o quinto, tem 46. O Galo ficou um pouco para trás em sexto com 44. Lá embaixo, o Botafogo é o último lugar com 26 pontos. Daí para cima, o Criciúma tem 19º com 27 pontos. O Vitória com 28 pontos. O Coritiba com 29 é o 17º. O Bahia, com essa derrota, está ali na beiradinha, 16º, 30 pontos. O Atlético Paranaense, que não tinha tanta essa coisa do rebaixamento, já está muito próximo da galera. Ele tem 31 pontos, somente a 3 pontos da zona de rebaixamento. A situação está complicada, a galera ali embaixo. Bom, vamos falar de seleção brasileira, rapaz. Eu gosto muito da seleção e a seleção sub-21 vai jogar hoje contra a Bolívia, às 22 horas, horário de Brasília, lá na Arena Pantanal vai ser esse jogo, a seleção sub-21, com muitos talentos novos, uma galera boa convocada aí pelo Alexandre Galo. Eu tô com a escalação da seleção aqui, talvez você não conheça todos os nomes, mas ainda assim é bom a gente falar. O Brasil vai a campo com o Jackson, Fabinho, Wallace, Doria e Wendel, Alisson, Matheus Biteco e Talisca, aquele que era do Bahia. Ademilson, Luan e Thales, o Balotelli do Vascão é o atacante que vai jogar hoje contra a Bolívia. A seleção sub-21 fazendo um trabalho legal do Galo, cara. Eu gosto dessa coisa do Brasil utilizar os estádios, jogar aqui no Brasil, para que a gente conheça alguns desses jogadores. Alguns desses aí, talvez você está assistindo a gente não conheça esses nomes da lista. Vai ser muito interessante se você puder acompanhar esse jogo hoje. A seleção principal vai disputar amanhã o Superclássico das Américas contra a Argentina. Por mais estranho que pareça, o Superclássico das Américas vai ser disputado na Ásia. Não sei explicar muito bem o porquê também, mas é fato que o Brasil vai enfrentar a Argentina lá na China. Esse ano estamos completando 100 anos desse clássico, Brasil e Argentina. O primeiro jogo foi disputado em 20 de setembro de 1914. Estamos chegando também ao 100º jogo entre Brasil e Argentina. São 99 jogos até agora, 39 vitórias do Brasil, 36 da Argentina, 24 empates. O jogo de hoje vale título. A escalação da seleção brasileira está aqui em minhas mãos. Jefferson vai ser o goleiro, temos Danilo, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz na defesa. Luiz Gustavo e Elias são os volantes, Oscar e William são os meias, Neymar e Diego Tardelli no ataque. A seleção da Argentina vem com 3 modificações do time que goleou a Alemanha. Uma delas é a volta do Messi, né, que não jogou aquele jogo. O Pastore, do PSG, também entra, ali vai entrar no lugar do Lamela. E o Pereira, que vai entrar no meio de campo no lugar do Biglia. É isso aí, gente. A gente se vê na segunda-feira com tudo sobre o Campeonato Brasileiro e também sobre os jogos da Seleção Brasileira. Um grande abraço para você que nos assistiu. Até a próxima.